Boa noite, gente. Estamos na live número 252 e o tema de hoje vai ser o seguinte, né? O que desperta a energia em nós e também o que nos contagiamos com essa energia. Vai ser algo bem interessante aí. Eu vou ler uma passagem do livro A Escada para o Triunfo, de Napoleão Hill. E olha o Robertão aí, já entrou na live, o cara todo entusiasmado. E é sobre isso que eu vou falar mesmo, olha só que interessante. Já vou começar a leitura aqui. Quem entrar depois, reassiste aí se precisar para pegar todo o conteúdo. Olha só, no livro aí então, A Escada para o Triunfo, de Napoleão Hill, ele fala o seguinte: o entusiasmo é uma força motriz que não só dá maior poder para quem o possui, mas é contagioso e afeta todos a quem atinge. O entusiasmo sobre o trabalho em que se está envolvido alivia o peso desse trabalho. Foi observado que os trabalhadores que exercem a penosa tarefa de escavar valas podem espantar a monotonia cantando enquanto exercem sua função. Olha só, gente, tive uma experiência, mais uma das várias experiências que a gente acaba começando a analisar quando a gente começa a estudar o que a nossa mente pode produzir. E hoje à tarde a gente foi tomar um café no centro da nossa cidade, eu, minha filha e minha esposa, e tinha um atendente, até eu acredito que seria o dono, mas ele atendia tão entusiasmado as pessoas, ele falava assim, ele cantava assim: vamos Brasil, vamos lá, bora lá, quer alguma coisa, até, e um entusiasmo oferecendo as coisas para nós, que o meu café da tarde era para ser um bolo, para mim comemorar minhas vitórias do dia a dia. Eu peguei um bolo de chocolate, mas esse cara tava tão entusiasmado, ele tava deixando o ambiente dele tão descontraído. Quem trabalhava com ele, não sei se era família, não sei se era pessoas conhecidas dele, mas quem trabalhava com ele, você percebia nos olhos das pessoas e no rosto, no semblante, que as pessoas estavam felizes de trabalhar ali. Por quê? Porque esse cara estava contagiando todo mundo com o seu entusiasmo. Ou seja, olha só, o entusiasmo é uma força motriz que não só dá maior poder para quem o possui, mas é contagioso. Ou seja, esse cara, ele afetou todo o ambiente de trabalho. E engraçado que as pessoas ficam mais tempo em ambientes que as pessoas são mais divertidas. Perceba, se você vai num lugar que é monótono, logo você quer sair porque você não se sente bem. Pessoa de cara fechada, cara amarrada. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas de cara amarrada. Aí esse cara contagiou tanto que, olha só, olha o que aconteceu. Eu já tinha comido minha fatia de bolo. A minha filha estava comendo, minha esposa também. Eu já tinha terminado minha fatia de bolo. E esse cara, de tão entusiasmado que ele estava, ele veio com um prato de frango frito. E isso era 3 horas da tarde, mais ou menos. Era o horário do café da manhã. Ele veio com um prato de frango frito. Eu tinha acabado de comer um bolo. Só que o entusiasmo dele era tão contagiante que automaticamente eu estava emocionado já e alegre com o ambiente. Eu acabei comprando o frango frito e tomei aquele cafezão da tarde. Passei do ponto, na verdade. Já tinha comido um bolo doce, só que o entusiasmo desse cara era tão grande, tão forte, tão poderoso, que estava contagiando todo o ambiente, que eu acabei consumindo mais. Ou seja, a gente age pelo quê? Pela emoção. Então, para vendedores também tem uma dica muito poderosa. O vendedor que não tem entusiasmo, ele não vai vender. Agora você pega um vendedor que é entusiasmado, que faz você sorrir, que brinca, descontrai, não fica focado na venda, ele vai vender mais. Então, eu acabei consumindo mais na cafeteria não lembro agora o nome da cafeteria. Eu acabei consumindo mais pelo entusiasmo do dono, porque ele estava deixando todo mundo feliz, tudo na brincadeira, não tinha aquele estresse do trabalho, ele não colocava pressão sobre seus funcionários, não sei se é da família dele ou não, mas não importa. O importante é nós entender que o entusiasmo faz a diferença. E aí eu pergunto, como é que você anda? Você vive brabo, você vive fechado, ou você cria coisas para divertir o ambiente? Porque isso aí faz toda a diferença. As pessoas gostam de ficar perto de pessoas que são divertidas. E olha só, tem mais ainda, ó, no mesmo livro aqui, ó. Olha só, o entusiasmo é também a base da imaginação criativa. Quando a mente está vibrando a uma taxa elevada, é receptiva às altas taxas semelhantes de vibração. Ou seja, entusiasmo atrai entusiasmo, alegria atrai alegria. Vamos lá, olha só.
a partir de fontes externas, proporcionando assim uma condição favorável para a imaginação criativa. Observa-se que o entusiasmo desempenha um papel importante em 4 dos outros princípios que constituem a filosofia da lei do triunfo. São eles o mastermind, a imaginação, o pensamento preciso e a personalidade agradável. Olha só, e o entusiasmo ele é tão forte que está escrito assim, ó, o entusiasmo para ser de valor tem que ser controlado e dirigido para determinados fins. Eu lembro que na minha adolescência, numa época que nós tinha banda de punk rock, nós vivia muito entusiasmado. Só que o entusiasmo é um poder tão grande que se não for controlado, o que acontece? Tu acha que o vandalismo nas ruas, a pichação de muro, aquelas placas amassadas na cidade são do quê? É fruto do entusiasmo não controlado. O entusiasmo não controlado, ele vira uma euforia. E perceba que na adolescência a gente tem muito entusiasmado. A gente tem muito entusiasmo e a gente acaba fazendo besteira na adolescência. E a gente quebrava a placa. Eu lembro que a gente ia a alguns shows de rock que tinha na cidade. E o que a gente fazia? Na volta a gente voltava a pé e saía quebrando tudo. A gente não entendia. Mas era entusiasmo sem controle. Com mais um pouco de bebida, aí você vê o estrago que faz, né? Mas perceba que o entusiasmo, ele pode te levar em lugares que você não imagina. Por quê? Todas as pessoas gostam de pessoas entusiasmadas. Claro, com um devido controle, né? Não passando os limites. Mas todas as pessoas gostam de ficar com pessoas entusiasmadas. Pessoas que não têm entusiasmo. E o mais engraçado é que, se a gente ir ao fundo da palavra, já falei isso em outras lives, que entusiasmo significa Deus dentro de nós. E está escrito no livro milenário o seguinte: a alegria do Senhor é a minha força. Olha só como as coisas se encaixam, né? E perceba que pessoas que não têm muito entusiasmo geralmente são mais sozinhas, são mais solitárias, têm poucos amigos, são mais isoladas. Por quê? Na verdade, ela não encontrou ainda o motivo de ser feliz, que na verdade parte de dentro de nós, de dentro para fora. Eu não preciso esperar nada para ser feliz. Assim como esse atendente hoje na cafeteria, aí eu percebi o seguinte, olha só. Enquanto chegou um cliente que estava reclamando, porque os caminhoneiros estavam parando, porque, nossa, já estava preocupado já com o futuro, já estava ansioso. Esse atendente que estava bem entusiasmado, ele falou, não, mas olha aqui, ele quebrou o nível de reclamação do cliente dele que estava reclamando, quebrando as referências do cliente. Como assim? Ele falou assim, não está mais passando lá, bloquearam tudo, os caminhões estão parando. E ele falou, não é verdade. Porque hoje aqui na frente do meu estabelecimento parou um caminhão e descarregou o que precisava. E ele falou que produtos alimentícios não vai ser, eles não vão parar. E olha só, e continuou entusiasmado. Ou seja, ele acabou quebrando as referências de quem estava reclamando e protegeu as suas emoções. E como diz no livro milenar, né? De tudo que se deve cuidar, cuide do seu coração, a sede das suas emoções. Porque se você deixar ser minado por emoções negativas, você vai ter problema. Você vai começar a entristecer, a ficar triste, vai começar a focar no negativo, até porque o nosso viés cognitivo é voltado para o negativo, e assim você acaba estragando seu dia simplesmente por uma informação. Mas o que eu percebi nessa situação toda? Olha só, o cliente veio de fora, né? Chegou no estabelecimento, começou a reclamar dos caminhoneiros, e o cara que estava entusiasmado, estava levando assim todo o ambiente junto com ele, no entusiasmo, ele falou, não, cara, eu acho que tu tá enganado. É diferente a situação. Acho que alimentos está vindo sim, porque hoje parou aqui, o caminhão tal, parou o caminhão X. Ou seja, quando você expande suas referências, você não fica limitado. Ao invés de ficar limitado com uma informação que você ouviu e já está generalizando, já está ficando preocupado e ansioso com o futuro, busque outras referências que quebre essas referências que estão te limitando. Isso acontece muito no sistema de crença das pessoas. O que é uma crença? Vamos imaginar uma mesa. A mesa, para ela ser sustentável, ela tem que ter pernas, né? As pernas são o quê? São as referências. Se eu, por exemplo, falar assim para você acreditar mais, ou para você acreditar em Deus, por exemplo, só que você não acredita, é porque você tem referências muito fortes que fazem você não acreditar. As pernas da sua mesa estão muito reforçadas por causa de alguns acontecimentos. Então não adianta eu falar assim, não, mas você tem que acreditar em Deus porque Ele existe. Porque é como se eu estivesse batendo só no tampo da mesa.
Porque você está cheio de referências, você tem muitas pernas que estão segurando essa mesa na sua mente, por exemplo, né? Isso é uma crença. E como é que eu faço para você começar a ter uma outra perspectiva? Eu começo a te trazer referências. Por exemplo, aconteceu isso comigo que fez eu acreditar em Deus. Por exemplo, não importa se eu acredito em Deus ou não, importa o que eu acreditei. Isso é uma referência para mim. Então isso vai quebrando as referências da pessoa que não acredita, por exemplo, e vai substituindo por novas referências, vai expandindo suas referências. Assim eu consigo, por exemplo, fazer que você mude a sua perspectiva e comece a crer de uma forma diferente. Mas nunca impondo, é claro, né? Mas te trazendo referências. Por exemplo, pessoas que têm problemas com Deus, é que as referências que elas têm, por exemplo, de experiências que elas tiveram, estão segurando o tampo da mesa, essa crença aí. Por exemplo, aconteceu alguma coisa ruim, culpou Deus. Uma referência, uma perna da mesa. Se eu tivesse um gráfico aqui, eu desenhava, você ia entender bem. Por exemplo, aconteceu uma coisa boa para mim, eu agradeço a Deus. Eu acredito que foi Deus. E não importa se eu acredito ou não, ou se foi Deus ou não. Importa a minha crença. Isso se torna uma referência, uma perna no tampo da minha mesa. Ou seja, eu vou deixando essa mesa mais forte, que é a minha crença. Então perceba que as pessoas creem hoje porque elas viveram experiências. As pessoas fazem o que fazem porque elas viveram experiências, têm traumas, tem muitos acontecimentos e por isso muitas pessoas não acreditam em Deus, por exemplo. É só um exemplo, tá, gente? Não importa o que você acredita, não quero discutir religião aqui, mas olha só. Por quê? Você teve experiências que você associou como se Deus não existisse. Essas experiências se tornaram referências para você. Essas são as suas bases da sua mesa, da sua crença. Então, para que você nunca entre em discussão com a pessoa, você tem que começar a atacar as referências. Por exemplo, a pessoa diz: não, Rodrigo, mas olha só, na pandemia tá todo mundo morrendo. Aí eu pego e trago outro levantamento. Não, mas tem mais gente viva do que morta. Eu quebro a referência das pessoas, aí elas começam a ter uma nova perspectiva. Então é muito fácil para você não entrar em discussão e tentar ficar só batendo no tampo da mesa, não adianta. Você tem que trazer outras referências para que a pessoa possa ver de um outro ângulo a vida. Por exemplo, só ganha dinheiro quem é rico. Se a gente começar a pensar dessa forma, muitas pessoas têm crença a respeito de dinheiro dessa forma. Mas se eu começar a trazer referências, por exemplo, o Silvio Santos era camelô, se tornou rico, já trazia uma referência que ia quebrando a referência que a pessoa tem a respeito de finanças, por exemplo, ou de riqueza, né? Mas Rodrigo, só fica rico quem é rico. E aí a gente traz um monte de referência. Tem aquele que vende água na rua lá, agora esqueci o nome dele. Nossa, eu sigo ele, todo dia eu vejo ele, agora esqueci. Mas enfim, ele era pobre, vendia água na rua, enriqueceu. Já quebrava a referência da pessoa. Então você, ao invés de ficar discutindo e batendo no tampo da mesa, traga referências. Assim a pessoa vai poder ver de uma outra perspectiva. E como eu estava falando antes, o entusiasmo deve ser controlado e canalizado ele para fins que você tenha resultados melhores. E realmente o entusiasmo faz toda a diferença. Na minha vida eu não paro de contar a história aqui. Por causa do meu entusiasmo, eu acabei crescendo profissionalmente. Em qualquer empresa que eu trabalhe, por exemplo, que eu trabalhei, aliás, hoje trabalho por conta, qualquer empresa que eu trabalhei, eu tinha sucesso, porque eu era uma pessoa entusiasmada. Sempre está entusiasmado, sempre sorrindo, ou seja, tudo isso faz a diferença. E tudo isso faz você crescer. Tá bom, gente? A live de hoje é curtinha. Espero que vocês tenham entendido que o entusiasmo realmente é uma força motriz e faz a diferença. Ele afeta os ambientes de uma forma positiva, no qual as pessoas querem ficar com você. As pessoas querem te ouvir. As pessoas querem dar risada com você. As pessoas querem boas energias. Até porque, devido a todos esses acontecimentos que a gente teve nos últimos anos aí, pandemia, todo mundo isolado, foi um impacto social, né? Foi um impacto coletivo, um impacto emocional negativo coletivo. As pessoas precisam rir, as pessoas precisam se libertar das suas limitações. Então sempre, quando você quiser trazer o seu ponto de vista, traga referências. Essas referências fazem a pessoa se questionar das referências que ela tem. Porque se a pessoa é limitada, é porque as referências que ela tem é muito limitada. Aí quando você traz referências maiores, você acaba quebrando as referências limitantes das pessoas e fazendo ela ver o mundo de uma forma diferente. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido essa live. Se você pegou agora no finalzinho, assista toda ela
e saiba que realmente o entusiasmo é uma grande força motriz que move montanhas e tudo ao seu redor é contagiado pelo entusiasmo. Então, o que você tem carregado na sua vida? Entusiasmo ou você é aquela pessoa chata, envelhecida por dentro? Seja uma pessoa que cause entusiasmo nas pessoas, que cause alegria nas pessoas. Isso vai fazer toda a diferença. Tá bom? Grande abraço, vou ficando por aqui. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Até amanhã.